Intercept publicou supostos diálogos de procuradores da Lava Jato com críticas à decisão do então juiz Sérgio Moro de aceitar convite do então presidente eleito, Jair Bolsonaro, para ser ministro da Justiça. O site afirma que um dia antes do anúncio de Moro, quando circulavam fortes boatos de que ele participaria do governo Bolsonaro, a procuradora Jerusa Viecili, integrante da Força Tarefa em Curitiba, escreveu: "Acho péssimo, só dá ênfase às alegações de parcialidade e partidarismo." O Intercept, 6 de novembro, dias depois de Moro ter aceitado o convite, Deltan Dallagnol, segundo o site, o procurador mais leal a Moro, disse estar preocupado com os danos causados à reputação e à credibilidade do trabalho realizado pela Lava Jato. A conversa teria sido com a procuradora Janice Ascari. Nos diálogos, Deltan teria afirmado que, com a saída de Moro, preocupava-se com alegações de parcialidade que viriam. Ele teria ressaltado que não acredita que tenha um fundamento, mas temia o corpo que o assunto poderia tomar na opinião pública. A procuradora Janice Ascari teria respondido que também se preocupava com esse aspecto da parcialidade de Moro, porque poria em dúvida também o trabalho do MPF. O Intercept também publica um diálogo de 1º de novembro, em que a procuradora Monique Schecker disse que teria sido diferente se Moro fosse para o STF e que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Ela afirmou que a escadinha disso tudo é terrível. Moro ajudou a derrubar a esquerda, sua esposa fez propaganda para Bolsonaro e ele agora assume um cargo político. Não podemos olhar isso e achar natural. O site publica um diálogo anterior, em que procuradores teriam afirmado que o então juiz Sérgio Moro infringia sistematicamente os limites da magistratura para alcançar o que queria. O diálogo seria de 1º de novembro de 2018 e teria ocorrido 1 hora antes de Moro anunciar que aceitaria o convite para ocupar o Ministério da Justiça. Numa primeira versão, antecipada pelo editor do Intercept Glenn Greenwald, numa rede social, o site atribuiu os diálogos à procuradora Monique Schecker e ao procurador Ângelo Goulart Vilela. Na época, porém, este procurador já estava afastado do MP por suspeitas de corrupção. Ele foi afastado em 2017. Segundo o site, os procuradores afirmam: Ângelo Goulart Vilela: "Cara, eu não confio no Moro não. Em breve vamos nos receber cota de delegado mandando acrescentar fatos à denúncia. E se não cumprirmos, o próprio juiz resolve." Risos. Monique: "Moro é inquisitivo, só manda para o MP quando quer corroborar suas ideias. Decide sem pedido do MP várias vezes. E realmente o MPF do Paraná sempre tolerou isso pelos ótimos resultados alcançados pela Lava Jato." Monique: "E essa fama de Moro é antiga. Desde que eu estava no Paraná em 2008, ele já atuava assim." Ângelo: "Fez umas tabelinhas lá, absolvendo aqui para a gente recorrer ali. Mas na investigação criminal, a única coisa que interessa, opa, a dupla polícia-juiz é senhora." Monique: "Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados." Horas depois de Glenn Greenwald publicar esse diálogo na rede social, o site Intercept publicou o texto sobre as supostas críticas dos procuradores, mas o nome do procurador foi mudado para apenas Ângelo. Em um primeiro momento, o site também publicou uma suposta crítica do procurador Alan Mansur, com a data de 28 de outubro de 2019, e depois corrigiu para 2018, como mostrou o site O Antagonista. O Jornal Nacional perguntou ao site Intercept se a mudança feita no nome do procurador e na data mostra que os diálogos que o site vem publicando não são reproduções gráficas de documentos como aparentavam ser, e sim transcrições feitas em tipologia do próprio site. Daí a possibilidade de erro. Em nota, o Intercept confirmou que os diálogos não são reproduções gráficas de documentos. Afirmou que, desde a primeira reportagem, os trechos dos diálogos usados são uma arte que acompanha os textos. Isso, segundo o site, ficaria ainda mais evidente quando se comparam as artes com a íntegra dos diálogos, que também publicam em outra formatação. O site acrescenta que, apesar disso, jamais edita o conteúdo das mensagens, que são publicadas, inclusive, com eventuais erros de digitação cometidos pelos participantes das conversas. O Intercept afirma ainda que o que pode eventualmente ser esclarecido é o nome do destinatário, para, segundo o site, maior clareza e compreensão pelos leitores, porque muitas vezes não estão registrados nas mensagens com seus nomes completos. Sobre mudanças de nomes e datas,
O jornalista Glenn Greenwald, editor do The Intercept, afirmou numa rede social que todos os jornalistas cometem erros e que os honestos os corrigem, e admitiu que o site cometeu um erro ao colocar os bate-papos no formato online porque havia 2 Ângelos, e que o erro foi corrigido antes de ser publicado quando detectado pela checagem de fatos. No site, o Intercept publicou uma errata sobre a data errada de um diálogo e sobre o local de trabalho da procuradora Monique Schecker. A procuradora Monique Schecker disse em nota que na mensagem encaminhada pelo site ontem ao MP do Rio de Janeiro consta uma pessoa denominada Monique Schecker dialogando numa mensagem de 1º de novembro de 2018 com Ângelo Goulart Vilela. A mesma mensagem, segundo a procuradora, foi posteriormente modificada pelo The Intercept. Passou a constar um diálogo de Monique, sem o sobrenome, que primeiro fala com o Ângelo Goulart Vilela e depois só com Ângelo. Em seguida, diz a nota, houve mais uma modificação na mesma mensagem e tudo voltou a ser Ângelo. A procuradora diz ainda que no mesmo dia 1º de novembro de 2018 aparecem 3 mensagens supostamente escritas por Monique exatamente no mesmo segundo, às 11h03, e que o fato requer também um esclarecimento por parte do The Intercept. A procuradora questionou a parte do texto do Intercept que diz que ela estava no Paraná em 2008 e que Sérgio Moro já atuava assim. A procuradora afirma que durante praticamente todo o ano de 2008 trabalhou como procuradora de contas do Ministério Público junto ao TCE do Rio de Janeiro e que nunca tinha ouvido falar do ex-juiz Sérgio Moro, nem teve contato com alguém do MPF do Paraná. Afirma ainda que só foi conhecer alguém do MPF do Paraná que já tinha trabalhado com o ex-juiz Sérgio Moro ou menção a esse nome tempos depois. A procuradora conclui afirmando ainda que não reconhece os registros remetidos pelo The Intercept com menção a ela, mas que pode assegurar que essa menção tem dados errados e alterações de conteúdo pelos motivos expostos. Sobre a nota da procuradora Monique Schecker, o Intercept diz apenas que havia um erro na lotação dela, incorretamente indicada como em São Paulo e não em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e que isso foi corrigido e que uma errata foi publicada no site. À exceção disso, o Intercept afirma que os diálogos em que ela aparece são autênticos. A Força-Tarefa da Lava Jato afirmou em nota que reconhece como ilegítimo o material publicado, salientando novamente sua origem criminosa e alertando haver fortes indícios de edição de nomes de interlocutores e datas nas supostas mensagens. Os procuradores dizem ainda que seu uso caracteriza a irresponsabilidade do órgão de imprensa e que sua divulgação não traz qualquer interesse público subjacente, mas apenas visa constranger as autoridades públicas mencionadas. Numa rede social, o ministro Sérgio Moro disse que a matéria do Intercept, se fosse verdadeira, não passaria de supostas fofocas de procuradores, a maioria de fora da Lava Jato. Ele ressalta que houve trocas de nomes e datas pelo próprio site que as publicou, como demonstrado pelo site O Antagonista. Segundo o ministro, isso só reforça que as mensagens não são autênticas e que são passíveis de adulteração. Ele conclui dizendo que o que se tem é um balão vazio, cheio de nada, e pergunta: até quando a honra e a privacidade de agentes da lei vão ser violadas com o propósito de anular condenações e impedir investigações contra a corrupção? A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou uma nota em que afirma que manifesta preocupação quanto à divulgação de mensagens atribuídas a integrantes do Ministério Público Federal com indícios de terem sido adulteradas e oriundas de crime cibernético. Na nota, a associação destaca os erros cometidos pelo Intercept e corrigidos pelo site depois. Ressalta que o editor do site divulgou numa rede social uma mensagem atribuída ao procurador Ângelo Goulart Vilela, que teria sido enviada em novembro de 2018. A associação lembra que Vilela está afastado de suas atividades desde 2017 e diz que depois da reação nas redes sociais, o site modificou o conteúdo. A associação também diz que o site publicou mensagem que teria sido escrita em novembro de 2018 pela procuradora Monique Schecker, e que na mensagem há menção de que ela teria trabalhado em 2008 no Paraná. A associação afirma que, na verdade, ela atuou em 2008 como procuradora de contas do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A associação prossegue ressaltando outro erro corrigido pelo Intercept.
diz que a publicação divulgou uma mensagem que teria sido escrita em outubro de 2019, no futuro, portanto, e que atribuiu as supostas conversas a procuradores que atuariam na Lava Jato. E afirma que a maioria dos colegas citados, no entanto, nunca trabalhou nessa operação. A nota também diz: a NPR cumpre o dever de alertar a sociedade sobre a impossibilidade de considerar como verdadeiras essas mensagens que expõem procuradores da República a risco em sua incolumidade física e moral. E conclui afirmando que a Polícia Federal está investigando a prática de crimes cibernéticos contra integrantes do MP e que a associação aguarda com serenidade a conclusão das investigações para adotar as medidas judiciais cabíveis em defesa de seus associados. Agora à noite, o Intercept afirmou em uma rede social que chegou à conclusão de que a Monique das mensagens publicadas hoje seria a procuradora Monique Schecker, usando outros diálogos obtidos pelo site, um livro do qual ela é colaboradora e a base de dados de membros ativos do Ministério Público.